Esse é O Estrangeiro, de Albert Camus. Ele também é o autor desse outro livro aqui. Na verdade, ele é autor de outros livros também, como esses aqui. E de muitos outros. Mas, por hora, a gente vai ficar nesses dois aqui. Um é uma novela, o outro é um ensaio filosófico. É que Camus, além de ser um ficcionista muito bom, ele ficou muito conhecido também pelo seu trabalho filosófico. Sua filosofia do absurdo, inclusive, é bastante referenciada. Eu não sou nenhum especialista, não domino esse campo, mas, a grosso modo, pelo que eu consegui entender, a filosofia do absurdo de Camus diz que algumas coisas no mundo, no universo, na vida, são impossíveis para que o ser humano compreenda. Não se trata de compreender ainda ou de que um dia compreenderá. É que são impossíveis mesmo de compreender. Para Camus, o que não pode ser compreendido é sempre um absurdo. Entre estas coisas está, por exemplo, o sentido da vida. Diz ele que isso não é capaz do ser humano compreender. Não é que não exista o sentido, mas é que nossa condição de ser humano nunca vai conseguir compreender isso. Portanto, é absurdo. Então, esses dois livros, eles fazem parte dessa temática da filosofia do absurdo. Mas ler, eu só li esse aqui, a novela. E o motivo é bem simples. É que eu gosto de experimentar a obra de um autor pela ordem que ele publicou as coisas. Isso não é uma regra, evidentemente. Eu posso ter acesso a uma obra ou outra de um autor que eu nunca li e sair lendo na ordem que eu tenho acesso, mas no caso especificamente desse autor, como eu ganhei esse box bonitão aqui, aí eu prefiro experimentar as coisas na ordem que foram lançadas, né? Além do mais, por mais que sejam obras complementares, a gente tem que ter a noção sempre que uma obra literária ela vale por si. Na verdade, toda obra vale por si, mas a obra literária especificamente ela abre essa possibilidade que eu interpreto por si, independente do ensaio filosófico que o autor publicou também conjuntamente. E se Camus quisesse que essa aqui fosse interpretada, ele tinha lançado junto, né? Parte 1 e parte 2. Não. Então, evidentemente, conforme eu for lendo o Mito de Sísifo, que é a segunda obra, provavelmente eu vou acabar mudando várias coisas do que eu disser aqui nesse vídeo. Mas, por enquanto, essa aqui é a minha leitura do Estrangeiro, de Albert Camus. Essa é a história de um homem que a mãe morre, se envolve com a mulher, se envolve na briga de um vizinho com a mulher. Não a mulher dele, mas a mulher do vizinho. Chega a depor na polícia para safar o vizinho. Depois, o irmão da mulher do vizinho passa a perseguir os dois, se envolve numa briga que não tem nada a ver com ele, acaba assassinando esse irmão da mulher, que era um árabe, um estrangeiro, vai preso. E aí a segunda parte da obra é o seu julgamento. Os atores envolvidos tanto no crime quanto no julgamento e sua interação com ele. Ok, um enredo nada de extraordinário a princípio. Você olha para essa obra e diz, né? Não tem nada de genial nisso, não entendo porque isso é um clássico. É porque o grande ponto dessa obra não está no seu enredo, não está como os fatos se desenrolam, na ordem que eles se desenrolam, mas sim no modo como ele é contado. É que esse narrador ele é um narrador muito frio, distanciado. É um narrador que trata todos os eventos e fatos do seu dia com extrema frieza e distanciamento. O tempo todo, quando a gente está lendo esse livro, a gente fica chocado não com os eventos em si. Os eventos são corriqueiros, são possíveis de acontecer, mas a gente fica chocado com o comportamento do personagem. E essa é uma obra extremamente ancorada no conceito de verossimilhança. Verossimilhança é um conceito de Aristóteles, está lá na Poética de Aristóteles. Diz ele que para uma obra ser sustentável, ela precisa ter verossimilhança, que é nada mais nada menos do que ela ter uma coerência interna. Os eventos que ali se desencadeiam fazerem sentido. É por isso, e é isso que sustenta uma obra, por exemplo, como Harry Potter ou como Senhor dos Anéis. São obras extremamente fantasiosas, com seres mágicos, com elementos mágicos acontecendo o tempo todo, mas que a gente, mesmo assim, acompanha e acredita nisso porque eles têm elementos de verossimilhança. Tal qual, o Estrangeiro também tem esse elemento de verossimilhança o tempo todo. Todos os eventos que estão acontecendo ali não tem nada de chocante ou absurdo que faça você dizer, nossa, não faz sentido isso. Não é absurdo no sentido de não faz sentido. É absurdo no sentido de, meu Deus, esse não é o comportamento que se espera de um ser humano comum, o comportamento do protagonista. Essa é a chave principal da interpretação dessa obra. Vamos tentar entender isso melhor, fazendo agora uma segunda parte. Depois da sinopse, a gente já viu sobre o autor, a gente viu que há um conceito filosófico por trás disso. Vamos entender a obra em si, consultando o título e citações dela. Eu marquei algumas coisas e a gente vai lendo esses pedacinhos e mastigando os pedacinhos, tentando entender o que acontece nessa trajetória do personagem. Lembre, morre a mãe, se envolve com a mulher, com a moça, se envolve na briga do vizinho, acaba assassinando um árabe, vai preso e é isso. Mas o que acontece e como acontece no decorrer é que tá a chave. Uma coisinha antes. A linguagem que isso aqui é escrito. Albert Camus ele tem uma escrita
fria nessa obra. Seca, sem adjetivos. Então, se você vai ler, a principal característica é que são sempre frases curtas, as sentenças são curtinhas, sem adjetivos, sem alegorias. Tudo muito direto, muito objetivo. Ajuda essa escrita a nos dar esse ritmo, essa sensação, essa atmosfera de um protagonista frio, analítico. Ele não é um cara que está vivendo a emoção do momento. Não, ele está sempre analisando. A escrita ajuda muito nesse aspecto. Essa escrita me lembrou muito a época de faculdade, que eu fazia faculdade, e tinha um pessoal que a gente estudava na faculdade forçadamente, que eram escritores ruins, mas que emulavam esse tipo de escrita. Porque esse autor ele fez muito sucesso nos círculos intelectuais, no povo que pretendia ser escritor, e aí professores universitários que queriam ser escritores, eles emulavam muito esse tipo de escrita. E eu digo que a gente era forçado a ler porque os nossos professores passavam trabalho com essa galera, era um meio de divulgar essa galera. Essa galera que nunca atravessou esses círculos universitários, nunca se tornou notável, mas me lembrou muito isso. E me lembrou também cinema europeu. Não no mau sentido, mas no bom sentido. O cinema europeu, eu acho chatíssimo, em boa medida, em boa parte, mas tem uma coisa no cinema europeu que é muito boa, que é uma objetividade, quando ele é objetivo, evidentemente, uma ausência de firula. Além do cinema europeu, me lembrou também um cinema brasileiro, não por acaso, porque o cinema brasileiro ele tenta emular, em vários momentos ele tenta emular o cinema europeu. E me lembrou o Cheiro do Ralo, justamente pela essa linguagem seca, objetiva e as situações absurdas que acontecem. Lembrando que não é a mesma coisa, né? No Cheiro do Ralo são situações absurdas. Aqui é o comportamento do personagem que é absurdo o tempo todo. É um personagem completamente perdido. E eu acho que pra gente entender isso, o primeiro passo, além de olhar para essa filosofia do absurdo do autor, é a gente olhar também pro título. É que o título, beleza, todo mundo sabe o que significa estrangeiro. Estrangeiro é alguém que mora em outro país, alguém que vem de outro país, alguém de fora. Só que esse estrangeiro aqui da capa, do título, não é esse tipo de estrangeiro, mas sim o estrangeiro na origem da palavra. A nossa palavra estrangeiro vem do francês, que é o idioma original que foi escrito esse livro. Mas o mais interessante ainda é que a palavra francesa estrangeiro vem do latim, que significa estranho. Então, o estrangeiro, a gente até pensa, né, que estrangeiro, a princípio, é uma palavra que tem essa carga de significado de estranho. Mas não é só essa sensação. De fato, a palavra estrangeiro significa, na sua origem, estranho. Estrangeiro aqui é muito mais um estranho, esse cara que está numa situação estranha, ele é estrangeiro na própria vida, do que um estrangeiro de fato, um cara que mora em outro país, como associar, por exemplo, ao árabe. Então, vamos lá, vamos para a segunda parte, como eu tinha comentado com vocês. Vamos tentar entender a obra pelas citações. Eu marquei um monte de coisa. Eu vou tentar selecionar aqui os pontos chaves daquilo que eu acho que são que é mais representativo para compreender a obra como um todo. Vamos lá. Comecinho da obra, tá? Logo nos capítulos iniciais, como eu disse para vocês, a história começa com a notícia da morte da mãe. E aí já vem a primeira estranheza, porque ele lida com essa situação de forma fria, calculista, analítica. Na página 18, que é a primeira página ainda, ele diz assim: por ora, é um pouco como se mamãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso encerrado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Essas primeiras palavras dele, refletindo sobre a morte da mãe, não são absurdas. A reflexão não é absurda, a reflexão ela é lógica. Como eu disse a vocês, o princípio da verossimilhança. Mas não se espera esse tipo de reflexão do filho que acabou de perder a mãe. Se espera isso de outra pessoa, mas não do filho, porque ele está envolvido diretamente e emocionalmente com isso. Já temos a apresentação do personagem. A apresentação do personagem, primeiras páginas, primeiras linhas, esse personagem que lida com a morte da mãe de uma forma fria, calculista, analítica. E prossegue. Na página 29, ele chega a considerar que o dia está muito bonito. E aí, ele faz um comentário sobre a beleza do dia, que ok, você achar que o dia está bonito. Mas ele está sentindo feliz e sentindo bem com aquele dia. E a mãe dele morreu. É o dia da morte da mãe dele. Narra assim. Era um belo dia que se anunciava. Havia muito tempo que não ia ao campo e sentia o prazer que teria em passear, se não fosse por mamãe. Você pode achar que o dia está bonito. Eita, que belo dia. Mas ele sentia esse prazer do passear no dia que está enterrando a mãe. Aí não dá. É estranho. É absurdo essa situação. Então esse personagem, logo nas primeiras interações dele, já são chocantes. Outro elemento que contribui para que seja chocante esse comportamento é que a teoria do personagem, nos diz Aristóteles mais uma vez, e a respeito disso eu tenho um vídeo no canal falando de personagens quebrados que você devia dar uma olhada depois. Lá eu vou justamente explicar que
o personagem ele se mostra nas situações de conflito. Quando o autor nos apresenta o protagonista numa situação de extremo conflito, que a mãe dele morreu e precisa enterrar a mãe, ele está nos desnudando, mostrando para nós o personagem nu e cru, sem qualquer fantasia, sem qualquer máscara. Porque o que é que acontece, geralmente? Uma coisa é o que o personagem diz, o que dizem sobre ele, outra coisa é o que ele de fato é. E o que ele de fato é se mostra justamente nas situações de conflito. E aqui nós temos situações de conflito em que ele precisa lidar com essa situação e ele está se mostrando esse ser, não chega a ser repugnante, você não fica com nojo do cara, você fica tentando entender a cabeça dele, de por que ele está pensando dessa forma, por que ele tem esse raciocínio, por que ele encara a vida desse jeito. Ainda sobre o velório da mãe, a mãe dele morava num asilo, e ele chega a comentar e refletir sobre isso, de ter deixado a mãe no asilo, de, a princípio, parecer meio cruel, esse fato de ter deixado a mãe no asilo. E ele comenta isso da forma mais fria possível, associando a hábito e costume. Diz ele que ela se sentiu mal nos primeiros dias, mas depois ela também se sentiria mal se ele tirasse ela do asilo. Na página 20. Nos primeiros dias de asilo, chorava muitas vezes, mas era por causa do hábito. Ao fim de alguns meses, teria chorado se a tirassem de lá, tudo por causa do hábito. Foi um pouco por isso que no último ano quase não fui visitá-la. Ele está refletindo o fato de ter praticamente abandonado a mãe nesse asilo, quase não foi visitá-la no asilo. Está refletindo sobre essa eventual culpa que ele poderia ter, ele não sente nenhuma culpa. E ele fica refletindo sobre isso e dizendo, mas mamãe estava tão acostumada com lá, né? Tá tudo bem. É tudo bem. É tudo uma questão de costume, ele diz. Ela provavelmente estava acostumada já. E ele encara isso como a naturalidade do mundo. E ele vai repetir esse comportamento dele em vários momentos da obra. Ele sempre vai encarar as situações com essa mesma postura. Isso nos remete também, mais uma vez, para aquele conceito que eu falei para vocês. E, mais uma vez, chamo para olhar o vídeo que eu coloco aí nos cards. Que o personagem, além de se mostrar nessas situações de conflito, é muito comum que um personagem ele traga nuances, que ele mude, que ele mude seu comportamento e sua personalidade ao longo da história, ou que ele mostre nuances da sua personalidade que a gente não tinha vislumbrado ainda. No caso desse protagonista de O Estrangeiro, é muito curioso que ele não muda muito o comportamento dele. A gente não chega a se surpreender várias vezes. Muitas vezes não. A gente se surpreende, na verdade, tem dois momentos pontuais que a gente vai discutir aqui, que eu vou mostrar para vocês, em que ele chega a mostrar uma nova face de sua personalidade. Mas, em geral, ele é bem previsível, a gente já sabe como ele vai funcionar logo aqui, depois desse primeiro capítulo, que é o velório da mãe. E isso, há uma categoria também de personagem, que é o personagem plano e o personagem redondo, tá? O personagem elíptico. O personagem elíptico é esse personagem que muda de comportamento, que ele vem sempre com uma nuance nova. Esse não é esse tipo de personagem, mas ao mesmo tempo ele não é monótono. Porque cada nova reação dele pra gente é sempre um estranhamento. Ele nos surpreende por ser sempre da mesma forma. Prosseguindo. Então termina o velório da mãe. Não, antes de terminar o velório da mãe, tem uma passagem que eu quero destacar aqui. Que é quando ele sai nesse dia bonito que a gente falou e ele encontra o carro funerário com o caixão da mãe dentro. Ele observa o caixão lustroso, bonito, e compara com um porta-lápis. Gente, é o caixão da mãe dele. Ele compara o caixão da mãe dele com um porta-lápis. Esse objeto corriqueiro, mundano, só serve para destacar ainda mais como a mente dele, ou como o coração dele, ou como a alma dele está descolada dessa situação e do que se esperava para um ser humano comum, normal, numa situação como essa. Se espera um envolvimento, se espera que o cara esteja ali entregue emotivamente. Ele perdeu a mãe. Mas não, ele olha para esse porta-lápis. Ele está refletindo sobre outras coisas. Ele não está refletindo sobre a morte da mãe. Mais na frente, quando está terminando o velório, isso é no final do capítulo 2, lá na página 44. Ele está terminou o dia do velório e tal. E ele diz assim: fechei as janelas e ao voltar vi no espelho um canto da mesa com uma lamparina de álcool entre pedaços de pão. Pensei que passara mais um domingo, que mamãe agora já estava enterrada, que ia retomar o trabalho e que afinal nada mudara. Nesse trecho ele retoma o pensamento inicial e confirma. É como se tivesse um ciclo de apresentação e a gente está finalizando esse ciclo de apresentação, mostrando que esse personagem teve um pensamento preditivo, lá na frente frio, neutro, absurdo o seu pensamento, e no final ele fecha esse ciclo mostrando, olha, eu continuo frio e absurdo. É esse o personagem que nós teremos, é um cara frio e neutro em relação a tudo. E isso volta para a coisa que eu falei para vocês de
a linguagem desse texto. É uma linguagem fria, objetiva, seca, sem adjetivos, sem alegoria. Ela traduz muito do que é o próprio personagem. Ariano Suassuna fala sobre isso de uma forma relacionada a outro aspecto, mas que acaba tendo a ver com isso aqui. O que é que ele diz? Ele diz que quando vai representar a fala do nordestino, ele não coloca erro na fala. O que muitas pessoas fazem. Você vai assistir uma novela da Globo, por exemplo, representando nordestino, vai estar cheio de erro a fala. Mas Ariano Suassuna diz que não é o erro que caracteriza a fala do nordestino, mas sim o espírito do nordestino. É algo além do uso da gramática, mas é um estilo. Albert fez aqui exatamente isso com outro aspecto. Você tem um personagem frio, calculista, então ele não tece alegorias, ele não usa quase adjetivos e as frases são todas curtas, objetivas. Então isso ajuda você a incorporar esse pensamento do personagem e tentar entender cada vez mais o que é que está acontecendo. Além, claro, de tornar a narrativa muito mais dinâmica e se tornar um livro que você quer devorar cada página, a cada momento, a próxima página. E vamos adiantar. Terminou o velório, ele vai para casa. E aí, em casa, acontece dois, elementos fundamentais aí. O primeiro é a vizinhança dele, que a gente vai entender também como é que funciona na narrativa, e a namorada. Ele começa a desenvolver um relacionamento amoroso que ele não tinha, mas logo no dia seguinte, ao velório da mãe, ao enterro da mãe, ele começa a desenvolver esse relacionamento amoroso com essa mulher. Quando ele desenvolve um relacionamento com ela, até no momento de contato sexual, ele não tem qualquer envolvimento emotivo, emocional. Com isso, ele descreve a situação de forma fria, do mesmo jeito, como se ele estivesse escrevendo qualquer outra coisa. Porque você pode pensar que ele é um psicopata, né? Ou ele não se incomodou com a morte da mãe. Mas ele também, durante o contato sexual, ele tá ali, ó. Então ele é um psicopata, ele só não liga pra morte da mãe. Mas não se trata disso. Ele consegue ser frio em qualquer situação. Tem aqui um trechinho que eu separei. Tá na página 59. É quando eles se beijam. Ele e a moça com quem ele tá se envolvendo. Ele diz assim: Marie chegou perto então e colocou-se a mim na água. Colocou a boca contra a minha, a língua dela refrescava-me os lábios, e rolamos por instantes nas ondas. Ele não descreve o beijo como em sentidos valorativos, em termos valorativos. Ele não diz um beijo bom, ele não diz um beijo que eu esperava. Ele diz só a língua dela refrescava meus lábios. É uma descrição do beijo, técnica, meramente isso, sem qualquer envolvimento emocional. E piora, prossegue, né? E aí a gente vai para os vizinhos. Ele tem dois vizinhos que devemos destacar aqui, que aparecem na obra, né? Ele mora num prédio e esses são vizinhos de apartamento. Então ele tem um vizinho que é um velho, que tem um cachorro e que os dois se odeiam. Então quando sai para passear, uma briga, uma algazarra e o velho arrastando o cachorro e o cachorro querendo ficar, enfim. Os dois se odeiam. E tem um outro vizinho com quem ele chega a trocar algumas palavras e conversar e tal, que é um cara violento, que é um cara que bate na própria mulher. Então, vamos primeiro pro caso do velhinho. Esse velhinho odeia o cachorro aparentemente também odeia o velhinho. Mas um belo dia o cachorro foge. O velhinho não nota, porque a coleira estava afogada e o cachorro foge. E o velhinho volta para casa desolado. O personagem principal da história, nosso protagonista, o narrador, ele chega a sugerir que o velhinho vá até a carrocinha porque devem ter coletado ele. Aí o velhinho diz, não, trabalhei, esse cachorro já estava velho, não sei o quê. Ele tenta expressar que está neutro em relação a isso. Mas o que acontece, o que ele revela, é o contrário. E aí, teoria do personagem de novo. Uma coisa é o que o personagem fala sobre ele próprio, outra coisa é como ele se comporta nas situações de conflito. Aí tem aqui uma passagem que eu destaquei, que é justamente quando o cachorrinho some, porque o velhinho entra em casa e o protagonista escuta pela parede do apartamento o comportamento do velhinho. Diz ele, na página 65. Fechou a porta e eu o ouvi andar de um lado para o outro. A cama dele rangeu e pelo estranho barulho que atravessou a parede, compreendi que estava chorando. Não sei porquê, pensei na minha mãe, mas no dia seguinte precisava levantar-me cedo. Não tinha fome e deitei-me sem jantar. O velhinho, ele é um contraponto. Ele é um espelho negativo no sentido de contrário ao personagem principal. Enquanto o personagem principal, completamente neutro, frio, não se incomoda com nada, a própria mãe morreu e ele não está envolvido emocionalmente com isso, o velhinho, ele verbaliza que não está nem aí, mas ele está sofrendo porque o cachorrinho dele foi embora. E o pior, a gente olha essa situação, a gente fica chocado, porque olha, o velhinho sofrendo, fica primeiro, desperta-nos empatia pelo velhinho, depois nos desperta indignação por lembrar que o personagem principal não sofreu com a morte da mãe, e ainda por cima, o infeliz lembra da mãe sem saber por que lembrou da mãe. É claro que ele está lembrando da mãe porque o velhinho está passando por uma situação parecida com a que ele passou. Só que eu repito, não é um psicopata. Não faz a gente sentir raiva dele. A gente fica abismado. É esse o efeito que a gente tem. Você não olha para essa situação, olha para esse protagonista e fica com raiva dele, com nojo, com ranço.
você fica tentando entender por que esse cara se comporta desse jeito. Até o velhinho se incomoda com o cachorro. E o cachorro é um recurso interessante, né? Ele coloca justamente o cachorro, porque, cara, o velhinho foi capaz de chorar com o cachorro. A gente sabe que a gente fica muito triste quando tá vendo um filme e o cachorro morre no filme, por exemplo. E o velhinho tá chorando pelo cachorro. A gente se compadece com o velhinho, mas ele não tá ligando para a própria mãe, o protagonista. E a gente não se compadece, é curioso também, porque quando a gente tá lendo os primeiros capítulos em que ele tá enterrando a mãe, a gente não fica tão compadecido com a morte da mãe dele, como a gente fica quando o velhinho perde o seu companheiro, o seu cachorrinho. Esse é o efeito que causa, porque a gente não tem sofrimento na pessoa que devia estar sofrendo. Então você não se espelha nele. Sobre isso também, catarse, tá, gente? Catarse é um conceito de Aristóteles em que você se espelha no personagem para sofrer junto com ele, se alegrar junto com ele, viver as mesmas emoções que ele. Também tá no vídeo que eu recomendei para vocês. Prosseguindo, aí tem o outro vizinho, Raymond. Raymond, acho que tem um outro vizinho aqui. Vamos olhar o comportamento Raymond. Esse vizinho, ele como eu disse a vocês, ele é um cara violento. Ele briga muito com a mulher, ele bate na mulher. E um belo dia ele tá numa violência tão grande com a mulher que os outros vizinhos se incomodam. Um vizinho é policial, é bombeiro, não lembro. Sobe para interferir, uma confusão no prédio. Ele sai também para olhar a situação, ele olha para o vizinho e aí tem a passagem da página 60. Raymond hesitou, olhou para mim e deu uma tragada no cigarro. Neste momento o guarda deu-lhe uma bofetada com toda a força, em plena cara, com um estalo surdo e pesado. O cigarro caiu alguns metros adiante. Raymond mudou de expressão, mas nada disse na hora, até perguntar com uma voz humilde se podia apanhar o cigarro. Esse é o momento do conflito. Eu marquei esse trecho por dois motivos. O primeiro é para mostrar como ele observa essa cena de uma luta, de uma violência, e até essa cena ele descreve com frieza. Perceba, não usa muito adjetivo, não faz alegorias. A narrativa é seca. E o segundo motivo é porque a entrada de Raymond é, assim, mais conflituosamente na história. Esse cara é problemático, esse cara tava batendo na mulher. E ele acaba se envolvendo com esse cara no sentido de ajudar esse cara a se safar da polícia, por exemplo. Ele vai prestar um depoimento à polícia para dizer para safar o cara do evento propriamente. E é assim que acontece a história com esse fulano. Esse fulano, que por sua vez será o responsável por uma briga que vai acontecer mais na frente. Raymond se aproxima cada vez mais dele, porque, enfim, gratidão também pelo que ele fez. E eles se tornam amigos. Raymond chega a encontrar Raymond na rua, sai para passear com Raymond e tal. Há um momento que ele percebe que tem uns árabes perseguindo ou seguindo esse vizinho. E o vizinho comenta, não, é o irmão de fulana. Fulana é a mulher que ele estava batendo. Então o cara tá querendo se vingar dele. E o personagem principal, no lugar de se afastar de toda essa situação, não, ele permanece ali, porque aquilo não o abala. Aquilo é verossimilhante para a narrativa, porque não o abala. Ele é esse cara, ele não vai se incomodar com esse tipo de situação. Mais adiante, eles estão numa praia, na casa do amigo desse vizinho, quando acontece um encontro com esses árabes. Então tá o amigo de Raymond, o próprio Raymond e o protagonista. E dois árabes se aproximam deles na praia. Acontece uma segunda cena de luta. Quando o árabe e Raymond se aproximam, narra ele que aconteceu dessa forma. Raymond foi direto ao sujeito. Não ouvi muito bem o que lhe disse, mas o outro fez menção de dar uma cabeçada. Raymond deu. Então o primeiro soco e logo a seguir chamou Masson. Este dirigiu-se ao que lhe fora destinado e aplicou-lhe 2 socos com toda a força. Essa cena de luta também é descrita da forma mais seca possível e direta possível. Todas as cenas de conflito da narrativa são assim. Eles tinham combinado antes, né? Veio os dois se aproximando, eles combinaram, Masson, você pega aquele cara, eu pego o meu, tá? O irmão da mulher que eu bati. E você, com o nosso protagonista, ele diz, você fica esperando, se aparecer um outro aí, você entra na briga. Nessa briga que acontece, o vizinho, Raymond, leva a pior, porque o árabe tinha um punhal, e puxa esse punhal e corta ele. Ele volta para casa, tal, agoniado, e na hora, no momento, assim, tomado de fúria e com raiva, ele pega uma arma e vai se vingar e chama o protagonista. Eles vão até lá, encontram os árabes e dizem, eu vou dar uma surra nele agora, tal, primeiro eu vou apontar pra ele e vou atirar. E o protagonista oferece, não atire primeiro não, me dê a arma, você vai lá, bate nele e eu fico mirando com a arma, se o outro quiser se meter ou se ele puxar um punhal pra você, eu atiro. Ele próprio se oferece pra fazer isso e fica com a arma na mão. Dá tudo certo, entre aspas, né, no plano que eles pretendiam, e voltam. Mais tarde, o protagonista volta para o lugar, meio que para passear, e acaba encontrando esse árabe de novo, que, surpreendentemente, né, ou não, puxa um punhal para ele, tenta atacá-lo, e é o momento em que ele puxa a arma
e dá o primeiro tiro. Depois ele dá mais 4 tiros e por causa desse evento ele acaba preso. Acaba aí a primeira parte da história. Como eu disse a vocês no começo do vídeo, não é um enredo surpreendente, mirabolante, não é nada de extraordinário essa história em si, enredo, pelos acontecimentos, pelos fatos. Porém, é muito surpreendente o modo como esse personagem lida com tudo, porque ele tá sempre descrevendo essas coisas com essa neutralidade, como se ele não tivesse envolvido emocionalmente, e aparentemente ele não se envolve mesmo. Inclusive, o final da primeira parte, quando ele dá os tiros no árabe, é a parte que mais me chamou a atenção, e é o primeiro momento, assim, em que há uma alteração no comportamento do personagem. Não no comportamento propriamente, mas o que se passa na cabeça dele. Lembrem que eu falei que a narrativa é seca, objetiva o tempo todo. Mas no final da primeira parte, página 92, prestem atenção como é que ele descreve tudo. A luz brilhou no aço, e era como se uma longa lâmina fulgurante me atingisse na testa, no aço do punhal. O árabe puxa o punhal e ele descreve dessa forma o punhal. No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás desta cortina de lágrimas e de sal. Sentia apenas os símbolos do sol na testa e, de modo difuso, a lâmina brilhante da faca sempre diante de mim. Esta espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda sua extensão, deixando chover fogo. Então, mais adiante ele diz, então atirei 4 vezes, ainda num corpo inerte, em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. É a primeira vez em toda a primeira parte em que o narrador utiliza-se de alegorias e é mais generoso com os adjetivos. É a primeira vez que a gente percebe que o narrador está se envolvendo emocionalmente com a situação que ele está descrevendo, que ele está narrando pra gente. Até então, ele está sempre narrando de uma forma fria e objetiva. Parece que ele é um robô. Quando chega nessa parte, que ele dá os tiros no árabe, aí ele transparece uma outra faceta, mais emocional, mais emotiva, tomada por essa situação que afunila nossa percepção, né? Albert Camus, ele consegue traduzir bem isso. Esse afunilamento que nos dá nessa situação em que a gente é confrontado com um conflito completamente inesperado e parece que nossa visão fecha, que afunila muito. Ele consegue transmitir isso justamente por meio dessa mudança no tom narrativo. É curioso porque quando ele assassina o árabe, é aí que muita gente fica achando que o estrangeiro a que se refere o título desse livro é estrangeiro de nacionalidade, porque, afinal de contas, é um árabe. Só que a gente viu até aqui, no final da primeira parte, que o estrangeiro é o próprio protagonista. Não o estrangeiro no sentido de nacionalidade, mas no sentido ou da origem da palavra estrangeiro, lá no latim, que significa estranho. Então, ele é um estranho na própria vida, no mundo, na realidade. Ele não consegue envolver-se de forma completa em tudo isso. Parece sempre que ele está olhando as coisas de fora. Aí começa a segunda parte. Na segunda parte ele está preso. E da cadeia é que se desenrolam os fatos agora. Então é uma parte em que a narrativa ela passa a ser mais introspectiva, menos voltada para a ação propriamente, e sempre na memória, e também lá analisando os fatos que aconteceram. Aqui temos 3 personagens que voltam a aparecer, ou que aparecem. O primeiro personagem é a namorada. Ela queria se casar com ele. Também é uma cena muito curiosa, porque ele trata esse casamento de uma forma fria e ele não esconde o sentimento frio dele. Ela chega a verbalizar que ele é estranho e que talvez por isso goste muito dele. Porque ele diz, não te amo. Não fico emocionado de casar-me com você não, mas ok, pode ser, eu acho que vai ser interessante. Então, antes de tudo isso acontecer, eles estavam quase noivos, né? Estavam noivos. Não tinham noivado formalmente, mas estavam noivos. Depois, ela vai visitá-lo na cadeia e também ele descreve essas visitas da mesma maneira, de maneira sempre fria. Um outro personagem que aparece é o juiz. E o juiz ele aparece como um ser que quer entender a cabeça do assassino. Ele é o cara que chega ali para entender. Ele faz meio que um papel, que é um personagem que volta e meia aparece nas narrativas, que é um personagem que emula o leitor. É nós tentando entender este comportamento desse personagem. O juiz ele faz esse papel. E chega para interrogá-lo e coloca várias situações. E é o momento em que ele ergue um crucifixo porque ele coloca o aspecto religioso. Ele diz, não é possível que você não creia em Deus, que você não se compadeça diante de toda essa situação, que você não veja a desgraça na qual você está metido e você não volte seu olhar para Deus. Isso não existe, eu nunca vi isso acontecer. Ele está chocado por causa disso, porque o protagonista ele está ali inerte, ele vê toda a situação e está normal. Aí tem uns trechinhos que eu separei sobre isso. Na página 105, é justamente quando o juiz
ele chega ao seu limite e ele puxa um crucifixo e começa a bradar com o crucifixo na mão. Diz assim: todo o seu corpo se debruçava sobre a mesa do juiz. Agitava o crucifixo quase em cima de mim. A bem dizer, eu não acompanhara muito bem o seu raciocínio. Primeiro porque estava com calor e porque havia no escritório grandes moscas que pousavam no meu rosto e também porque ele me assustava um pouco. Eu reconhecia ao mesmo tempo que era ridículo, pois afinal o criminoso era eu. No entanto, ele continuou. Pelo que compreendi, na sua opinião, havia apenas um ponto obscuro na minha confissão: o fato de ter esperado para dar o segundo tiro. Quanto ao resto, estava tudo muito bem, mas isso ele não compreendia. Porque tem um pontinho aí crucial, tá? Quando ele dá o tiro no árabe, ele dá um primeiro tiro, ele espera e dá mais 4 tiros. E esse é o ponto-chave dessa segunda parte da narrativa que vai servir de base para a acusação, porque vão pintá-lo como um psicopata. Que é a palavra que eu tenho usado aqui para se referir a ele, que eu digo que ele não é esse tipo de cara, a gente não o enxerga dessa forma. Mas na narrativa, evidentemente, pelo seu comportamento, naturalmente, as pessoas vão achar que ele é isso mesmo. Então o juiz está muito chocado e sem entender por que diabos ele esperou tanto para dar o segundo tiro, e quando ele dá o segundo tiro ainda descarrega mais 4 tiros, né? Depois do primeiro. E ele puxa esse crucifixo, como eu falei para vocês, meio que tentando entender por que Deus não toca esse homem, ou se Deus não significa nada definitivamente para esse cara. Outro aspecto curioso é que ele descreve a cena dizendo: eu não prestei muita atenção no que ele estava dizendo não, porque estava muito calor e a música estava na minha cara. Gente, é uma situação completamente atípica para ele, primeiro, né? Tem um juiz que vai ser responsável pelo julgamento dele e está ali julgando. Ele está conversando com ele, tentando entender a cabeça dele. É uma oportunidade que ele tem de mostrar que ele é inocente. E ele não está sequer prestando atenção no que o juiz está dizendo, porque ele está mais incomodado com o calor, porque a fisiologia dele afeta mais do que toda aquela situação que ele está passando. É a estranheza total, e sempre com essa narrativa seca e objetiva e direta. E esse comportamento estranho dele se repete, inclusive com o advogado de defesa que aparece para defendê-lo. Vai conversar com ele, tentar colocar as questões, as situações, e o advogado até tenta combinar com ele uma coisa ou outra, e ele se mostra relutante a combinar, porque ele é esse sincerão, ele fala tudo, tal. Como ele analisa tudo friamente, ele não vê motivo para esconder as coisas que ele está pensando. Como no caso que a namorada pede ele em casamento, ele diz: não te amo não, mas vamos casar, eu acho que dá certo, é uma boa situação, é um bom momento pra gente casar. E ele repete esse comportamento ao longo da narrativa, inclusive quando está sendo julgado. Chega a tal ponto que durante o julgamento, ele fica analisando a situação do julgamento e ele tem um momento que ele para olhar e diz: eu demorei até a entender que todas aquelas pessoas estavam ali por mim. Ele demora a se situar. Sabe quando a gente tá num lugar que a gente demora a se situar? Quando a gente faz mudança, chega numa casa nova, que você demora a se localizar naquela casa nova e tal. Ou quando você está de visita numa casa que você nunca foi. Ou quando você está chegando num novo ambiente, sei lá, nova faculdade, novo curso. Ou até quando você é um estrangeiro mesmo, está viajando para outro país e você fica meio tentando se situar em todos os locais e tal. Ele tá sempre esse cara. Ele é sempre esse cara. Sempre tentando se situar. Ele é sempre esse estrangeiro. Evidentemente, o julgamento prossegue. Ele acaba sendo condenado. Porque a acusação, e aí pega lá na frente, lá no começo da narrativa, teve o enterro da mãe. Ela vai se ancorar no comportamento dele durante o velório da mãe para tentar justificar justamente que ele é um psicopata. Que ele teve esse comportamento, que ele é uma pessoa perigosa para a sociedade. Ele não deve estar solto, não deve estar nas ruas. E o comportamento no velório da mãe é o principal ponto de ancoragem para isso. Chega a interrogar pessoas que estiveram lá, o diretor do asilo, o rapaz, o zelador que ajudou na hora do velório e tal, tudo isso. O senhor que tinha uma amizade com a mãe dele. Ele chega a interrogar todo esse pessoal. Evidentemente ele vai condenado, ele não consegue escapar. A sensação dele também, diante da condenação, não é nada que a gente diga: nossa, finalmente ele está envolvido na situação. Novamente, frieza, cálculo de tudo, frio e objetivo. Quando ele adota, curiosamente, quando ele adota uma linguagem menos objetiva, é sempre quando lhe abala interferências fisiológicas, como mosca, calor. Quando ele deita lá no canto da cela, quando é colocado numa cela e os percevejos ficam caminhando no rosto dele. É um momento que a linguagem dele sai um pouquinho dessa objetividade fria, dessa secura, e adota mais um adjetivo, mais uma sutileza. São os únicos momentos. Ele não se envolve emocionalmente com situações cotidianas como nós esperamos. Mais adiante, já condenado, ele é condenado à morte.
E, como de praxe, com condenados à morte, apesar dele recorrer, fica vindo um capelão, não religioso, para tentar conversar com ele, fazer uma confissão, sei lá. E ele rejeita a visita desse capelão no primeiro momento, mas depois a visita acaba acontecendo de todo modo. E aí a gente tem o segundo momento em que esse personagem se altera. Ele se alterou logo no começo, quando ele dá os tiros, e agora ele se altera pela segunda vez. E aí a gente tem um pequeno vislumbre para entender esse cara. Tá? É um pequeno vislumbre, ainda não dá para entendê-lo, mas é um pequeno vislumbre. Eu marquei aqui a parte em que o capelão tá falando com ele e ele meio que explode por causa das falas do capelão. O capelão tá conversando com ele há um tempo, tá? Tá colocando para ele, a segunda vez que Deus aparece na narrativa, tá colocando para ele os aspectos divinos da religião, falando de Deus, da importância de Deus na nossa vida e etc. Todo o discurso religioso que a gente sabe, né? Quando o capelão diz, não, meu filho, disse ele, pondo a mão no meu ombro, estou com você, mas não pode saber, porque tenho um coração cego. Rezarei por você. Essa frase, rezarei por você, desperta nele um comportamento diverso daquele que a gente está acostumado a ver. Então, não sei porquê, qualquer coisa se partiu dentro de mim. Comecei a gritar em altos berros, insultei-o. Disse-lhe para não rezar, agarrara-o pela gola da batina. Despejava nele todo o âmago do meu coração, com repentes de alegria e de cólera. Tinha um ar tão confiante, não tinha? No entanto, nenhuma das suas certezas valia um cabelo de mulher. Nem sequer tinha certeza de estar vivo, já que vivia como morto. Eu parecia ter as mãos vazias, mas estava certo de mim mesmo, certo de tudo, mais certo do que ele, certo da minha vida e desta morte que se aproximava, sim. Só tinha isto. No finalzinho, a gente tem um vislumbre. Quando ele dá esse acesso de fúria dele, quando ele dá quando ele explode, dentro da fala do capelão de que vai rezar por ele, a gente tem um vislumbre do seu pensamento, que a gente até então não tinha contemplado. É a certeza. Ele é um cara que vive um mundo de certezas. Qualquer situação que saia dessa certeza é a que desestabiliza. Quando ele dá o tiro no árabe, e aí toda a narrativa ganha um novo ar, a linguagem da narrativa ganha um novo ar naquele finalzinho da primeira parte, é porque as certezas acabaram. É o que vai acontecer comigo amanhã. Ele não tem a mínima perspectiva. Quando acontece a morte da mãe, por mais que seja algo inesperado, em certa medida, já que a mãe dele era velhinha, então de certa forma ele esperava isso, mas por mais que seja uma situação inesperada, oh, nossa, vou pro asilo, como é que vai estar lá, como é que vai estar o caixão e etc. Por mais que aconteça esse tipo de situação, é uma perspectiva padrão, porque você tem essa situação já, existe, ok, é isso que vai acontecer. Quando se envolve com a namorada, do mesmo jeito. Quando ele tá lá num conflito de briga com os caras, mesmo esquema, tem sempre um campo de previsibilidade. Quando ele assassina o árabe, então dá um estalo na cabeça dele pela falta de perspectiva do que vai acontecer. E o segundo momento que isso acontece, o capelão esfrega na cara dele de que ele não entende as coisas. Ele não consegue entender, ele não consegue ver a realidade de Deus. E aí ele se enche de fúria completamente, porque é o segundo momento na narrativa, é a segunda vez, é o segundo momento, em que ele é confrontado com a possibilidade de não entender alguma coisa. A filosofia de Albert Camus, o autor, fala disso, do absurdo, de não entender as coisas. Só que Albert Camus coloca isso num tom de conformismo. Nós não vamos entender e tudo bem, as situações serão absurdas. Durante toda a narrativa, nós passamos por essa situação absurda, de olhar para esse protagonista, que tem um total controle de compreensão dos seus atos, e por isso ele não se abala, e a gente chega no final com esse momento em que ele sai do domínio total da compreensão de seus atos e isso o assusta. O estranho, o estrangeiro, somos nós lendo a obra o tempo todo, porque a gente tá lidando com esse cara estranho, com esses comportamentos estranhos. Estranho é ele, justamente porque esses comportamentos dele são muito estranhos, ele tá num mundo meio deslocado, meio, assim, não está integrado a esse mundo, de certa forma, e ao mesmo tempo está muito integrado no sentido que ele consegue compreender e prever todos esses comportamentos. E temos esses dois momentos de vislumbre para finalmente entender esse protagonista, que é esse cara que se orgulha de dominar toda a situação, se orgulha de entender sua própria vida em suas nuances e não se envolve emocionalmente com ela. Excelente de ser lido, que a gente quer passar para a próxima página. Ele é esse clássico, ele é um clássico que não é um clássico cabeçudo. Ele não faz você ler uma narrativa difícil, com elaborações difíceis, que faz você travar a cada parágrafo. É uma leitura fluida. Ele vai jogando você na próxima página, no próximo evento. E ao mesmo tempo ele é extremamente profundo, porque ele vai nos mostrar nuances de um personagem, aspectos da vida, do humano, muito profundos, muito relacionados ao nosso íntimo.
E a gente fica o tempo todo nos comparando com esse personagem e também questionando a nós mesmos. E é isso. Essa edição minha é a edição da editora Record, ou Record, como preferirem. Vem naquele box que eu já mostrei a vocês e eu recomendo fortemente. É curtinho, dá pra gente ler. Quem tem prática de leitura vai conseguir ler isso aqui rapidinho também, pouquíssimo tempo. E quem não tem prática, eu recomendo mais ainda, porque é um livro maravilhoso que você consegue ler com facilidade, não vai ser cansativo, você vai conseguir encaixar no seu dia, ele é curtinho e você vai se satisfazer completamente. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Fica a recomendação. No mais é isso. Não se esqueça. Se viu esse vídeo até aqui e você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal, porque isso alimenta o algoritmo, traz mais gente para a gente conversar sobre essas coisas, tá? Espero que tenha gostado. No mais, até a próxima e que Deus abençoe.